Boa tarde, turma. Bom momento a todos. Eu peço que vocês peguem o livro de gramática de vocês para que a gente faça a resolução das atividades a partir da página 66. Não tenho certeza se já enviei para vocês, mas caso não tenha enviado, vocês me avisem e aí eu passo a resolução, tá? Dessa página. Peço que vocês respondam para a gente poder partindo adiante. Na página 67, a gente tem as conjugações verbais, né? A gente vai falar aqui sobre os modelos, tá? Então, conjugar o verbo é aquilo que vocês já sabem, né? É alterar a terminação, ou seja, flexionar o verbo, tá? Conjugar, flexionar é a mesma coisa. Para que ele expresse de acordo com as categorias que o verbo precisa se encaixar, né? Que é de acordo com o tempo, o modo, o número e a pessoa, tá? E aqui a gente tem a atividade, na página 40, a questão 44, na verdade. Depois de verificar na seção lista para consulta a conjugação de um verbo regular de cada uma das 3 conjugações, complete os verbos de acordo com o tempo pedido a seguir. Presente do indicativo do verbo pintar, comer e aplaudir. A ideia aqui, gente, é que vocês possam conjugar esse verbo, tá? Vocês vão colocar nas 3 conjugações. Então, atenção, tá? Para que vocês anotem. No presente do indicativo, letra A, os verbos pintar, comer e aplaudir. Eu pinto, como, aplaudo. Tu pintas, comes, aplaudes. Ele ou ela pinta, come, aplaude. Nós pintamos, comemos, aplaudimos. Vós pintais, comeis, aplaudis. Eles ou elas pintam, comem, aplaudem, tá? Então, vocês podem colocar uma tabelinha. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, tá? E aí, em cada um, vocês vão encaixando os verbos de acordo com o que eu falei para vocês, de acordo com o que vocês tiverem respondido, certinho? Agora, a gente viu a classificação dos verbos, né? E aqui a gente vai falar sobre eles no pretérito perfeito do subjuntivo. Os verbos, novamente, são os verbos pintar, comer e aplaudir. Então, vocês coloquem os pronomes, né? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós e eles ou elas. Então, eu pintasse, comesse, aplaudisse. Tu pintasses, comesses, aplaudisses. Com 2 S, tá, gente? Ele ou ela, ou você, né? Pintasse, comesse, aplaudisse. Nós pintássemos, comêssemos, aplaudíssemos. Atenção à pontuação, tá? Vós pintasseis, comesseis, aplaudisseis. Eles ou elas, vocês, pintassem, comessem, aplaudissem. Ok? Aí a gente tem a letra C, que é o verbo, né, imperativo afirmativo. Os verbos comer, pintar e aplaudir no modo imperativo afirmativo, tá certo? Então, vamos lá. Atenção. 44, letra C. Eu. Não tem dessa forma, tá? O verbo pintar não tem na primeira pessoa. Então, eu, vocês deixam um espaço. Tu pinta, come, aplaude. Ele ou ela pinte, coma, aplauda. Nós pintemos, comamos, aplaudamos. Vós pintai, comei, aplaudi. Eles ou elas ou vocês pintem, comam, aplaudam. Eles ou elas pintem, comam, aplaudam, tá? Gente, muita atenção à maneira como vocês vão escrever essas palavras, tá bom? O verbo pintar, comer e aplaudir, no modo imperativo afirmativo, tá? No plural, vós, né? No caso, vós. Pintai, comei e aplaudi. Não tem S no final, ok? Então,
Na primeira pessoa do imperativo afirmativo, não tem. Eu não tem como no imperativo, eu já expliquei para vocês, né, que não tem essa forma. O verbo pessoal, né, o pronome pessoal eu, não tem como eu colocar o verbo eu mesma fazendo uma coisa no imperativo, tá? Então, a primeira pessoa não tem, nem eu não tem o verbo pintar, comer e aplaudir na primeira pessoa no modo imperativo afirmativo, ok? Aí aqui tem falando sobre os verbos regulares e irregulares, que a gente já conversou também sobre eles, né? Espero que vocês tenham ficado afiados nesse tema. Aí a gente vai para a questão 45, na página 68. A gente tem aqui, faça no caderno uma tabela de acordo com o modelo a seguir, com o verbo valer e complete com a conjugação da primeira pessoa do singular nos tempos indicados dos verbos catar, perder, viver e crer, como no modelo. Na última coluna, indique se os verbos são regulares ou irregulares. Lembrando, gente, a gente falou sobre os verbos regulares, sobre os verbos irregulares, certo? O verbo regular são aqueles, né, que o radical ele se mantém o mesmo em todas as formas, tá? O radical ele não vai variar. O que é o radical? É o início da palavra, é aquela parte que define qual é a palavra, qual é o nome do verbo, ok? Já os verbos irregulares, eles sofrem alterações no radical ou nas terminações, tá bom? Então, vamos lá. Questão 44. Aí a gente tem os verbos catar, perder, viver e crer. Vocês podem pegar essa tabela que está escrita aqui no livro de vocês e fazer da mesma maneira ela no caderno, tá? Aí, abaixo de valer, vocês vão escrever os outros verbos e vão seguindo a ideia. E aí, no final, vocês vão dizer, né, nesse quadro aqui, na última coluna, tem irregular ou irregular. E vocês vão dizer se o verbo é regular ou é irregular, ok? Atenção. Primeiro o verbo catar, tá? Eu cato, eu catava, eu catarei e o verbo é regular, tá? Podem perceber que o radical CAT não variou, ele permaneceu o mesmo em todos os pronomes, ok? Agora a gente vai para o verbo perder. Eu perco, eu perdia, eu perdirei. Desculpa, o verbo perder. Eu perco, eu perdia e eu perderei. Tá? Esse é um verbo irregular. Reparem, gente, por que esse verbo é irregular? É o verbo viver. Eu vivo, eu vivia, eu viverei. Verbo, como dá para ver, regular, ok? Agora o verbo crer. Eu creio, eu cria, eu crerei. É um verbo irregular. Repetindo, verbo crer. Eu creio, eu cria, eu crerei. É um verbo irregular. Aí vocês notem aqui, gente, no presente do indicativo, tá? No caso, o verbo crer, por exemplo. No presente do indicativo, eu creio, tá? No pretérito perfeito do indicativo, no pretérito passado, tá, gente? Eu cria, tá? Futuro do presente do indicativo, eu crerei, ok? E aí ele é um verbo regular ou irregular? Um verbo irregular. Vocês podem perceber, gente, por causa das terminações que são diferentes dos outros verbos regulares, tá? Então, a gente consegue notar a regularidade ou irregularidade do verbo de acordo com essa comparação e também de acordo com o exemplo que a gente deu antes, tá? A gente tem aqui os verbos pronominais e os verbos reflexivos, que a gente também estudou, certo? Na aula passada. Os verbos reflexivos. E a gente tem aqui a atividade, né? Que eu até comecei um pouquinho com vocês aqui na página 69, que é sobre essa tirinha aqui do Zé Lelé, tá? Tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Não, ele é que tá me olhando, tá? Então, por que o Zé Lelé pensou que o espelho estava olhando para ele? A gente comentou sobre isso, né? Porque ele não sabia que o espelho reflete imagens.
Ou ele estava apenas fazendo uma brincadeira com o Chico Bento? Existem duas possibilidades, ou mais possibilidades, se vocês tiverem pensado, né, em outra. A expressão no rosto do Chico Bento, você acha o que ele achou dessa resposta do Zé Lelé? Como foi a cara do Chico Bento? Reparem bem aqui, ó. A gente tem também algumas explicações, né? Ó, reparem na cara do Chico Bento e me digam o que ele achou dessa resposta do Zé Lelé. Então, ele ficou surpreso, né? E ele ficou sem graça com a ingenuidade do amigo, né? Ele achou algo inesperado, tá? Aí aqui a gente tem o diálogo novamente para a gente ler e responder a letra A até a letra C. Está se olhando no espelho, Zé Lelé? Ele responde, eu não, ele que está me olhando. Agora aqui eu preciso que vocês tirem dessa atividade os pronomes pessoais retos. Onde é que a gente tem? A gente tem aqui os pronomes que estão destacados nesse diálogo, tá? Então, quais são os pronomes pessoais? Eu e ele, do caso reto. Agora, os pronomes pessoais oblíquos. Se, ali na primeira frase, e me, na segunda frase, tá? Em qual das duas frases o verbo olhar foi usado como reflexivo, na primeira ou na segunda? Ó, lembrem do que eu expliquei para vocês sobre o verbo reflexivo. Na primeira frase ele diz, está se olhando no espelho, Zé Lelé. Aí, na segunda ele diz, eu não, ele que está me olhando, tá? Então, olhando aqui no caso dessa primeira frase, ela está no modo reflexivo, tá? Aqui ele foi usado como reflexivo porque se olhando, ele estava olhando a ele mesmo, tá? Agora, quando eu digo não, ele está me olhando, eu estou falando de algo que está de fora, não estou falando de mim mesma, tá? Então, por isso, na primeira frase, tá? Então, em qual das duas frases o verbo olhar foi usado como reflexivo? Na primeira frase, beleza? Sobre a locução está olhando, responda. Qual o verbo principal e em que tempo e modo ele está? O verbo principal, a gente tem aqui dois verbos, né, gente? Estar e olhar. Reparem. A locução verbal está olhando, certo? Está se olhando. Não, ele está me olhando. A gente tem aqui uma locução verbal, ok? Qual é o verbo principal e em que tempo e modo ele está? Eu espero que vocês tenham conseguido responder essa parte, porque é sobre o verbo, sobre o modo verbal, sobre tempos verbais, então a gente precisa estar afiado, tá? Então, o verbo principal é olhando, certo? O verbo principal olhando. O verbo está, ele participa dessa frase como um verbo auxiliar, tá bom? Para dar sentido ao verbo olhar. Então, o verbo principal, olhando, olhar, na verdade, né? E em que modo ele está? Quando a palavra termina em NDO, quer dizer que ela está em que modo? No gerúndio, certo? No gerúndio. Qual é o verbo auxiliar e em que tempo e modo ele está? Aqui, se a gente sabe que olhar é o verbo principal, estar é o verbo auxiliar, né? Então, o verbo auxiliar é estar e ele está no presente do indicativo, na terceira pessoa do singular, ok? Como eu já expliquei para vocês também, a gente consegue identificar um verbo reflexivo, a gente acrescenta, de acordo com a pessoa, né, as expressões a mim mesmo, a ti mesmo, a si mesmo. Ou quando o verbo tem valor de reciprocidade, um ao outro mutualmente. Tá? Então, para a gente conseguir identificar se o verbo é reflexivo, a gente vai fazendo a pergunta de acordo com o contexto. Feri-me a mim mesmo com canivete. Feri-me com canivete. Se eu colocar o a mim mesmo, vai ficar repetitivo, né? Mas a gente sabe que ali já tem a utilização correta do verbo no modo reflexivo, ok? Aqui a gente tem a página 50, eu não sei se eu passei essa para vocês, tá? Eu peço que vocês respondam, tá? Para que vejam se vocês conseguiram
compreender, tá? E aí vocês vão dizer se os verbos são reflexivos, se são pronominais ou se são nem pronominais, nem reflexivos. Então, se for nem pronominal, nem reflexivo, vocês vão colocar o número 1. Se for pronominal, o número 2. E se for reflexivo, o número 3, tá? Então, a gente tem as mães sempre se preocupam com a saúde dos filhos. É um verbo pronominal. Conseguir sentar as crianças bem na frente. Não é nem reflexivo, nem pronominal. Letra C. Já me arrependi de ter prometido levar você ao cinema. É um verbo pronominal. Letra D. Luísa ficou um tempão penteando as bonecas. Não é nem pronominal nem reflexível. Número 1. Meu avô se zangou quando eu disse que não iria visitá-lo. É o número 2. Se zangou. No caso, é pronominal. Letra F. Não quero me sentar, obrigada. Aqui, no caso, é um verbo reflexivo, tá? O atacante enganou o zagueiro e chutou para o gol. Nem reflexivo, nem pronominal. Número 1. O senhor se enganou no troco. Faltam R$ 5. Verbo, modo pronominal, tá? Verbo pronominal. Letra I. Os dois se encontraram no caminho da escola. Número 3. Verbo reflexivo. Sueli se queixou de dor de cabeça hoje o dia todo. Número 2, verbo pronominal, se queixou, tá? Letra K, Vera se levantou na água gelada. Desculpa, Vera se lavou na água gelada. Número 3, reflexivo. Você já se penteou hoje? Também número 3, verbo reflexivo, tá bom? A gente também já falou sobre a escolha do modo verbal, que é muito pertinente, muito importante para a gente fazer uma construção pertinente de uma frase, né, de um texto, e que a gente consiga compreender e passar, expressar para o nosso leitor o que a gente está querendo dizer. De toda forma, é isso. Peço que vocês, em caso de dúvidas, me perguntem e me chamem, tá bom? Uma boa tarde e até a próxima aula.